Olá, tudo bem? Por um acaso você tem empresa ou CNPJ? Então deixa eu te falar uma coisa. Uma empresa que não possui fluxo de caixa, gestão de tempo e comprometimento da sua equipe está fadada à falência. Então se por um acaso você se encaixou em um desses 3 itens, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como resolver todos eles. Você duvida? Então eu te desafio a assistir esse vídeo agora e colocar em prática e depois voltar aqui e me dizer que não funcionou. E antes de eu te falar quais são os 5 passos que você tem que fazer para acabar de vez com esses problemas, deixa eu te explicar como eu consegui identificar esse problema com os meus clientes e resolver junto com eles. Bom, eu me chamo Felipe Guimarães, trabalho como gestor de empresas desde 2016 e já pude fazer parte da história de mais de 1.200 empresas. Só que isso não começou por acaso. Eu pude presenciar a separação dos meus pais. E naquela época era um momento muito complicado na minha vida. Foi aí então que somente eu e minha mãe começamos a viver a nossa vida. Era uma kitnet, não tinha nada, e como toda criança de velha infância, não tive muitas oportunidades. Então quando eu fiz meus 18 anos, eu não tinha um centavo no bolso e minha mãe trabalhava como caixa no supermercado. Mas uma coisa que ela me disse quando eu era muito pequeno é que somente o estudo poderia mudar a minha vida, fazendo com que eu não vivesse aquela vida junto com o meu filho que eu tenho hoje. Então aí eu dei entrada na faculdade, fiz administração de empresas e logo no meu primeiro período eu perdi o estágio que eu fazia dentro de um banco, mas eu não queria trancar a faculdade. Nesse momento eu comecei a espalhar currículo. Mas quem é que vai dar atenção para um garoto de 18 anos? Mas eu não podia aceitar aquilo e muito menos trancar minha faculdade. Foi aí então que com muito custo eu consegui um emprego. E adivinha qual foi? Auxiliar de pedreiro. Isso aí, mais conhecido como servente de pedreiro. Naquela época tudo que eu ganhava era R$700, considerado como salário mínimo. Hoje já beira quase R$1.000. 60% desse faturamento era direto para a faculdade. Outros 35% desse faturamento eram para passagem, porque servente de pedreiro não tem passagem paga, pelo menos na minha época não tinha, e me sobravam 5% para poder viver o meu mês. Isso dava em torno de mais ou menos uns R$70, R$50, mas a faculdade estava sendo paga. E para suprir esse problema financeiro que eu tinha na minha vida, eu fazia uns bicos de garçons durante o sábado até 3, 4 horas da manhã. Foi então que com muito custo, depois de 2 anos virando massa, tirando telhado e tirando entulhos, que eu pude conseguir um estágio numa empresa, consegui ser contratado, depois consegui ser efetivado, até que com 2 anos de empresa eu consegui virar chefe de setor, tendo equipe, carro e tudo mais. Só que eu não estava feliz. Eu ainda não fazia o que eu queria. Foi quando eu recebi uma proposta e eu decidi sair dessa empresa e arriscar um novo negócio. Fazer uma administração de um hospital da minha cidade. Mas como muitos sabem, o hospital era público. E a saúde, quando envolve política, você não consegue sustentar por muito tempo. A governança trocou e imagina o que aconteceu comigo. Pois é, eu fui pra rua. Me encontrava mais uma vez desempregado e desesperado porque eu já estava no final da minha faculdade. Agora eu tinha que pagar a colação de grau. E eu não fazia ideia de como eu ia fazer isso, porque minha mãe não tinha condição, meu pai também não, e eu tinha que me virar para que isso desse certo. Foi quando no dia 22 de dezembro de 2013, após pedir uma pizza brotinho e refrigerante 600, conversando com um dos donos de pizzaria do bairro, ele me disse que tinha um carrinho para poder vender pizza na praia. Daí ele me perguntou: você já trabalhou na praia? O que vocês acham que eu respondi? Olha a pizza, olha o camarão. Pois é, não tive vergonha porque eu tinha que pagar minha colação de grau. Foi quando então, após 3 dias de trabalho, vendendo mais de 300 pizzas por dia, andando de um lado a outro debaixo de um sol de quase 40 graus, eu consegui os R$800 da faculdade. Então imagina, eu trabalhava 30 dias para ganhar R$700, e em 3 dias vendendo pizza na praia eu ganhei R$800. E o resultado de todo esse esforço foi isso aí. Eu acredito que nem sempre palavras dizem tudo aquilo que realmente queremos dizer, mas com certeza algumas delas sempre nos marcam. E hoje eu posso finalizar esse momento definindo tudo aquilo que passamos juntos, tudo que fizemos juntos em apenas 2 palavras: nós conseguimos. Pais, mães, mestres e amigos, o meu, o nosso e a todos vocês, muitíssimo obrigado. Amém. Bacana, né? Eu estava então formado como bacharel de empresas. E lembra que lá no início eu disse pra você que quando eu comecei a faculdade eu fiz estágio dentro de um banco? Pois é, foi quando eu acabei a faculdade que eu entrei em outro banco. Pude então conhecer o mundo físico, onde trabalhar com pessoas tete a tete de fato me fez crescer muito como homem e como ser humano. Mas em 2016 eu recebi um convite após inúmeros resultados positivos.
trabalhar com empresas, fazer gestão de empresas, onde até então era um mundo completamente desconhecido para mim. Capital de giro, fluxo de caixa, caixa reserva, eram coisas que eu nem sonhava em entender como eram e como funcionavam. Mas eu topei o desafio e eu decidi fazer acontecer. Desde então já pude ganhar prêmios, reconhecimentos, amigos e, para mim, o mais importante de tudo, eu pude colecionar histórias. São mais de 1.200 empresas, da qual eu já pude fazer parte da história delas. E é com base em toda essa experiência e com a frase de um desses meus clientes que eu decidi colocar minha cara a tapa e ajudar você que é empreendedor, empresário, que quer sair desse buraco às vezes que você se enfiou e tentar ter sucesso na tua empresa de uma maneira simples, descomplicada e eficiente. Porque eu acredito que empreender transforma vidas. Mas você tá pensando que a vida era fácil e continua fácil, como eu tô te falando agora? Parece muito bonitinho, né? Mas infelizmente, meu amigo, a vida tem altos e baixos. Após um ano de trabalho, com ótimos resultados e após conquistar bastante clientes, com garra e vontade de crescer no seu comércio, eu recebi um outro desafio. Em meados de 2017, eu fui convidado a fazer parte da gestão de mais de 600 empresas, numa cidade onde a crise afetou o coração de uma maneira que você não faz ideia do problema que eles passaram. Pessoas que estavam desacreditadas, empresários que já estavam mais do que no vermelho, empresas que estavam demitindo à torta e direito e que já não sabia mais o que fazer para sair dessa situação. Foi aí que eu comecei a criar e pensar numa maneira em que eu pudesse fazer passo a passo com qualquer cliente, independente do comércio, do negócio ou serviço que você tenha para trabalhar. Algo que pudesse dar resultado, algo que pudesse dar renovação e algo que pudesse fazer você acreditar novamente no que você é capaz. Assim nasceu o método que eu chamo hoje de método V3. Mas esse é uma segunda conversa e eu não vou falar disso aqui para você. Então vamos agora para os 5 passos mais importantes para você poder começar a pensar em como vai implantar isso dentro da sua empresa ainda hoje, para poder resolver o seu fluxo de caixa, a sua gestão de tempo e o seu comprometimento da sua equipe. Então pega papel e caneta que eu vou te explicar agora o que você vai ter que fazer. Foi aí então onde eu pude traçar algumas estratégias com eles, métodos de venda, maneiras de falar, maneiras de abordar, algumas coisas em que fossem detalhes importantíssimos para que eles pudessem mudar o resultado da oferta deles, da negociação deles e do resultado financeiro deles. E com isso eu pude constatar que mais de 90% de todos aqueles que sentavam comigo e faziam o passo a passo do que eu passava, tinham resultados muito mais positivos do que antes, quando eles faziam sozinhos e tentavam de alguma maneira dar certo. Infelizmente, outros ficaram no meio do caminho porque sempre existem aqueles que acham que milagres vão acontecer, que tudo tem que ser mais fácil e que trabalho nenhum nesse mundo merece tanto esforço. Infelizmente, alguns desses ficaram no meio do caminho e por conta disso acabaram desistindo do seu negócio. E tá tudo bem, tá? Porque empreender não é para todo mundo. Existem de fato aqueles que não nasceram para isso e não é culpa deles. E após acompanhar todo esse faturamento dessa galera, acompanhar todo esse processo deles, eu pude ver que alguns clientes dentro de 2 meses, né? Porque como a gente fala de empresa, não dá para ser do dia para a noite, mas dentro de 2 meses, alguns deles conseguiram alavancar os seus faturamentos em até 30% de tudo aquilo que eles ganhavam. Então imagina, se você está ali acomodado com o faturamento, uma maneira de ofertar, uma técnica de fazer, e aí vem um outro método onde você pratica, faz o passo a passo, da maneira como você aprende, você aplica aquilo na unha, na íntegra e vê o seu faturamento crescer, tudo por conta de conhecimento. Ter mais conhecimento, ter outra visão sobre o seu negócio. Existe uma coisa chamada mindset, que é a maneira como você pensa. E eu consegui fazer com que o mindset deles virasse a chave, que eles conseguissem fazer de uma outra maneira a oferta do produto que eles tinham. E olha que aumentar 30% em 2 meses para uma empresa, se você tem uma, você sabe que isso é muito difícil. E eu nem precisava falar tudo aquilo que eu sabia, né? Eu organizei em 8 passos todo esse tipo de conhecimento que você tem que entender para poder praticar. E grande parte eu falava 2 ou no máximo 3 para cada um e já conseguiam com esses pequenos passos que eu dava ter um novo resultado, né? Ter uma outra maneira de pensar. Então dentro de uma dessas conversas que eu tinha muito com os meus clientes, eu lembro que eu estava aproximadamente cerca de 1 hora com esse cliente conversando, dando direcionamentos, dicas, o que ele precisava fazer para conseguir fechar novos contratos. E naquele momento, depois que a gente
estava conversando, eu pude olhar nos olhos dele e ver que ele estava realmente acreditando novamente no que ele estava propondo a fazer. Ele estava dando de novo o seu coração no negócio dele. Ele estava acreditando que era sim possível passar essa crise, acabar com os problemas financeiros e ter uma outra história na sua vida e na vida da sua empresa. E aquilo ali para mim foi uma gratidão muito enorme, né, para quem está do lado de cá tentando passar um pouco de conhecimento. E ele me disse só uma frase, a que me fez definitivamente estar aqui agora. Ele disse o seguinte: as pessoas precisam te ouvir. E depois que eu comecei a praticar isso incansavelmente, de fato entregar valor, entregar conteúdo, né, de relevância que seja capaz de mudar o resultado da empresa, eu via pessoas mudarem seu semblante, eu via pessoas dizerem para mim: obrigado por você ter dito isso, obrigado por se preocupar em de fato trazer conteúdo relevante que muda a nossa história, que muda a maneira da gente de pensar, que faz a gente abrir a nossa mente, criar novos caminhos, traçar novas metas, novos objetivos. E aí eu fui juntando tudo isso, né, como um bom colecionador de histórias, onde de fato não há valor nenhum que pague isso. Ver alguém na sua frente dizendo que você mudou a vida dela, que você mudou a maneira dela de pensar para melhor, que você conseguiu fazer com que o resultado dela alavancasse, graças ao pouquinho do seu conhecimento. E isso não tem valor que pague. E para ser sincero para você, hoje eu tô muito feliz, eu tô muito bem empregado, eu faço o que gosto, eu falo de empresas com empresas, eu sou bem remunerado para isso. Eu não tinha motivo algum para estar aqui agora gravando esse vídeo para você, mas é aquilo no que eu acredito que me fez estar aqui agora, estar presente, estar com essa força, estar com essa vontade, estar com essa garra de querer ensinar um pouquinho do que eu aprendi para você e fazer com que você tenha novos resultados positivos na sua vida e na sua história da sua empresa. O que eu acredito me deu forças para continuar. O que eu acredito me deu forças para começar. Foi aí então que eu parei e pensei: por que não levar isso a quem ainda não teve chance de ter contato comigo? Como eu poderia fazer de uma maneira onde eu pudesse alcançar mais pessoas de uma maneira mais rápida e mais objetiva? Foi então quando eu comecei a criar o meu plano de negócio para estar aqui na sua frente agora. Eu acredito que todo empreendedor merece a oportunidade de dominar aquilo que faz, porque só assim ele vai poder dar uma vida melhor para sua família. Afinal, eu acredito fielmente que empreender pode sim transformar vidas. E eu queria que você desse uma olhada agora no que essas pessoas disseram para mim. Isso é o combustível que me faz estar aqui. Ouvir essas palavras é o que me faz acreditar que eu estou no caminho certo e que agora você chegou aonde você deveria estar, porque era para você estar aqui. Então, dá uma olhada no que eles têm dito. Sabe aquela coisa que você fica relutante? Não vou fazer. Você acha que sabe muito, sabe que acha que sabe alguma coisa que na realidade nós, claro, temos um certo conhecimento, mas quando você pega um material que tem um conteúdo que te preenche, a coisa muda completamente. O que eu queria deixar relatado aqui é sobre o método V3, que assim como vários outros cursos que eu fiz, a gente acha que nunca vai funcionar com a gente, sabe? E o Felipe me mostrou claramente que é super diferente o material, que, pra você ter ideia, no primeiro módulo eu consegui 13 clientes. 13 pessoas estão na minha rede de empreendedores, todas elas adquiridas através do método que eu aprendi. Estou aqui para dizer que o método V3 tem transformado completamente a minha vida. Ele tem me tocado de uma forma muito profunda e que realmente Felipe tem o dom da palavra, que sabe exatamente extrair o melhor de cada um de nós para que a nossa força como empresários seja de uma forma que desperte a atenção dos nossos clientes potenciais. Tenho certeza de que isso vai transformar a forma como vocês vendem seus produtos e serviços e sejam extremamente estrategistas a cada novo dia, dizendo para seus clientes que vocês têm certeza que o seu produto, o seu serviço demonstra toda a credibilidade que precisa ter junto aos seus clientes. Então agora eu vou te falar o que você precisa fazer para começar a mudar a história da sua empresa, do seu serviço ou do seu negócio. Mas antes de falar o que você deve fazer, eu vou te falar o que você não pode fazer em hipótese alguma. Grave essas 3 coisas que eu vou te dizer e prometa para você mesmo que você não vai mais fazer isso caso você tenha feito até agora. Primeira coisa: jamais espere que as pessoas ao seu redor façam por você aquilo que você faria.
as pessoas tendem a se preocupar apenas com elas mesmas, a não ser que você prove a elas que tem algo de melhor para elas, algo de valor e que faça com que elas se interessem pelo que você está dizendo. Cuidado ao achar que ao fazer as pessoas são obrigadas a fazer de volta para você. Isso é muito perigoso e você pode se decepcionar muito com isso. Quando isso acontece com você, você acaba perdendo algumas forças, você acaba perdendo um pouquinho da sua motivação. Então, esperar que o próximo faça algo por você é um erro. Então, se você fazia isso, se você pensava dessa maneira, comece a parar de pensar dessa maneira agora, tudo bem? Segunda coisa, não deixe de fazer cursos, treinamentos, conteúdos de finanças. Você é um gestor da sua empresa. Você precisa entender o que é seu, o que é da sua empresa. Você precisa saber o que tem que pagar, o que já foi pago, o que pode ser comprado, qual é o tamanho do seu estoque, o que você tem que lançar, o que você tem que vender, o que tem que desencalhar. Você precisa entender de todos esses processos. E no seu dia a dia, na sua corrida do seu dia a dia, você acaba não tendo esse tempo, essa oportunidade de aprender sozinho o que você tem que fazer. Então, adquira sim conhecimento. Nós temos canais gratuitos, nós temos canais pagos. Você precisa buscar informação, crescer mentalmente para que a sua empresa possa também crescer junto com você. E terceiro e mais importante, não fique esperando os clientes virem até você só porque o teu produto é bom. Você já olhou para o seu lado e já viu quantos concorrentes você tem que vendem a mesma coisa que você? O cliente não quer, na grande maioria das vezes, saber de qualidade, e sim quantidade, preço. Então, se você não souber agregar valor para sua marca e o teu produto, eles vão estar sempre querendo preço. E se o seu concorrente tiver um produto com preço melhor, mesmo que seja de uma qualidade inferior, tendem aqueles clientes que não fazem ideia do que você pode oferecer para eles a comprar no seu concorrente. Então, se você não aprender de uma vez por todas a como agregar valor na sua marca ou no seu produto, não reclame se o teu cliente te trocar por um mais barato. Mas pode ficar tranquilo, continua assistindo esse vídeo que eu vou te ensinar como que você vai acabar com esse medo que você pode ter hoje. Então vamos lá, vou começar a te falar agora exatamente o que você tem que fazer para começar a ter sucesso dentro do seu negócio, serviço ou empresa. O primeiro passo que você tem que dar para começar a ter melhores resultados é ter foco. Um dos grandes problemas do empreendedor hoje é querer abraçar o mundo com as suas próprias mãos, muitas vezes porque está passando dificuldade financeira, ou porque ficou desempregado e agora precisa urgentemente de uma renda, ou porque simplesmente está cansado de ter uma vida mediana e acha que no empreendedorismo ele pode ter uma vida muito melhor, onde de fato pode. Mas se você não tiver foco, se você não souber o tamanho da sua disposição para chegar onde você precisa, vai ser muito difícil você conseguir ter esse sucesso. Mas só que foco não é tudo. Você também precisa ter disciplina. Disciplina para poder traçar metas e poder cumprir cada uma delas dentro do seu tempo. Não queira embolar uma com a outra. Não queira fazer uma mais à frente porque a de mais de trás é mais fácil. Não, faça tudo dentro do seu tempo. Crie o seu projeto, crie o seu plano de negócio. Faça as coisas acontecerem. Tenha foco, disciplina e faça com que tudo aconteça dentro do seu tempo necessário. Então agora eu vou te falar os 4 pontos necessários para que você, a sua empresa e os seus clientes possam estar conectados na mesma vibe, que possam estar na mesma sintonia. Como você pode fazer com que os seus clientes acreditem naquilo que você quer passar, porque só assim você vai conseguir fazer com que o seu cliente tenha uma outra visão do seu produto, serviço ou negócio. Se serve de dica, pesquisa a história da Apple. Lá você vai identificar como que ele conseguiu fazer para ter tantos fãs ao invés de clientes. Bom, o primeiro passo que você tem que dar para que isso possa acontecer é fazer com que os seus clientes tenham o desejo do seu produto. Você precisa acreditar e desejar aquilo que você faz. Acreditar que o seu produto pode mudar vidas, que ele pode trazer transformação para a vida dos seus clientes. Quando você consegue passar essa imagem, os seus clientes começam a desejar o que você tem ou o que você faz. Consequentemente, dão abertura para que você possa começar uma nova negociação. É muito importante que você saiba de uma coisa: as pessoas não compram pela razão, elas compram pela emoção. Você precisa se conectar com seus clientes, eles precisam acreditar naquilo que você está fazendo ou naquilo que você está ofertando. Isso sem dúvida é um diferencial daquelas marcas que conseguem cativar e daquelas outras que apenas vendem. Então comece a criar desejo nos seus clientes. O segundo passo é que eu já falei exatamente ainda há pouco. Você precisa criar metas. Se você não sabe para onde você quer ir, então isso quer dizer que qualquer lugar para você tá bom. E isso não pode acontecer. Você precisa ter objetivos. Você precisa realizar sonhos, quebrar barreiras. De fato, ser aquela pessoa que você sempre sonhou. O terceiro ponto, que também é muito importante, é você começar a traçar rotinas.
Você precisa se organizar, se planejar. Ao invés de você começar o dia e ver tudo aquilo que você vai fazer, ou que tem que fazer durante o dia, por que não planejar no dia anterior? Já chegar sabendo o que tem que fazer. Caso aconteça algum imprevisto, você encaixa na tua agenda. Mas é importante você já chegar logo no primeiro horário, já sabendo aonde você vai atuar. Será que fazendo assim você não ganharia mais tempo? Será que o seu dia não renderia mais? Nenhum campeão consegue ser campeão sem uma rotina de treinamentos, sem um planejamento de metas. Então você precisa decidir se você quer ser um campeão. E último passo fundamental: crie a sua agenda diária, semanal e mensal. Saiba exatamente tudo aquilo que você precisa saber que tem que fazer. Tudo aquilo que você precisa vender para que no final do mês as suas contas fechem no positivo. Um dos maiores erros do empreendedor é acordar de manhã cedo e falar assim: eu mato um leão por dia. Mas saiba que enquanto você faz isso, existem uns tubarões que falam o seguinte: hoje podem vir quantos quiserem porque eu tô preparado. E sabe por que eles falam isso? Por que eles falam dessa maneira? Porque eles já sabem exatamente o que tem que fazer para vencer. Já se preparam para aquilo de uma maneira tão forte que nada é capaz de fazer com que eles desistam de uma maneira tão fácil. Então tudo isso me fez criar um sonho de poder ouvir novas histórias, diferentes de como estas que você acabou de ouvir. Saber que de fato o meu conhecimento pode ajudar a cada dia mais outras pessoas e que elas podem sim construir as suas próprias histórias. Mas o fato é que se eu pudesse eu ficaria aqui horas te explicando o que você precisa fazer para conseguir ter sucesso na sua empresa, para melhorar o seu faturamento, para conseguir fazer com que a sua gestão seja mais assertiva. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você. Mas a verdade é que para tudo isso não existe mágica, e sim um método. E é por isso que hoje eu tô aqui, para poder dar para você essa oportunidade que não teve esse contato comigo, de estar participando desse movimento, de estar podendo ter acesso a todo esse conhecimento, de estar podendo ter acesso a toda essa história de transformação, de estar podendo passar para você e para os seus clientes tudo aquilo que você de fato acredita no que seu produto pode oferecer. E é por isso que hoje existe esse treinamento que eu criei, o Método V3 Vendas ao Público, para que justamente pessoas como você, que precisam desse pontapé, que precisam aprender algo diferente para se diferenciar no mercado, possam estar participando e desfrutando de todo esse conteúdo, de todo esse material, de toda essa transformação dentro do empreendedorismo. Mas afinal, o que é o Método V3? Bom, vamos lá. É um treinamento 100% online, onde você pode assistir da onde você quiser. Basta você ter um telefone, ou um computador, ou um tablet com internet para você poder fazer todas as aulas a hora que você bem entender. Dentro dele eu ensino que exatamente todas as grandes empresas como McDonald's, Apple, Pão de Açúcar, entre tantas outras, fazem para conseguir aumentar o seu faturamento ano após ano. Eu ensino qual é a técnica mais matadora de venda. Eu ensino como você criar uma oferta irresistível. Eu ensino como você pode identificar o perfil do cliente dentro da tríade do cliente e já saber como contornar todas as dúvidas que ele vai ter, como já ofertar para esse cliente só com poucas perguntas no início quando você faz para ele. Eu vou te ensinar os gatilhos mentais que todas as grandes empresas utilizam para ter lucros absurdos de altos, na ordem e na sequência exata que eles praticam. Você vai aprender lá dentro a como você não ter apenas clientes que questionam preço com você, mas sim fãs que pagam o teu valor independente de quanto você cobre. Mas agora você deve estar se perguntando: mas Felipe, quanto que eu vou ter que investir para ter todo esse conhecimento? A primeira coisa que eu preciso deixar bem claro aqui para você é que não vai ser barato. Afinal, a minha vida é muito corrida, as minhas responsabilidades são muito grandes. Então, pouquíssimo tempo que eu tenho, eu prefiro estar com a minha família. Eu preciso estar passando momentos que eu possa desfrutar cada segundo dele. E nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu poderia estar lá dentro brincando com meu filho. E foi como eu te disse ainda há pouco. Eu hoje tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa remuneração, eu faço aquilo que eu gosto, eu converso sobre empreender, que é o que eu amo falar. E quando alguém vem me perguntar sobre isso, eu falo para eles o seguinte: passar mais tempo com a sua família tem preço? Quanto custa ter mais tempo com teu filho? E por diversas vezes eu abri mão de estar dentro de uma sala de aula trancado com outras pessoas compartilhando essas informações, porque justamente estavam em momentos onde eu tinha que decidir entre estar levando o conhecimento ou estar aproveitando o pouquíssimo tempo que eu tenho com a minha família. Então esse treinamento é de fato para aqueles que estão dispostos a mudar a sua história e a história da sua empresa, para aquelas pessoas que querem sair do ponto A para o ponto B, para aquelas pessoas que querem de fato atravessar a ponte e ter outros resultados dentro da sua empresa, sendo diferenciais no mercado e se destacando dos seus concorrentes.
E por esse motivo, o valor do investimento desse treinamento será de R$ 697. É como eu brinco com meus clientes, se fosse tão fácil, todos já estariam ricos, ou quase todos. Mas infelizmente existem aqueles que não querem pagar o preço do sacrifício. Tanto que no esporte só existem dois tipos de pessoas, os que disputam e os que assistem. Qual dos dois você vai ser hoje? Mas eu tenho um propósito com esse projeto. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir sozinho. Muito menos se eu pedir valores de investimentos das quais nem todos consigam alcançar. Então, por esse motivo, única e exclusivamente para essa turma que você está entrando agora, que você está assistindo agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cobrar o valor de 12 parcelas de 19,19 ou R$ 197 à vista. É isso mesmo que você ouviu. Mas só tem um detalhe. Isso vai ser para apenas aqueles que decidirem agora a mudar a história da sua empresa. Só que só tem um detalhe. Muito provavelmente nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, várias outras pessoas também podem estar assistindo juntas com você. Afinal, a internet vai muito mais além do que podemos imaginar. Então eu decidi abrir 57 vagas para essa turma com esse valor de investimento. E eu vou combinar o seguinte com você. Após você garantir a sua vaga e acessar todo esse conteúdo, eu vou te dar 15 dias de degustação. É isso mesmo. Você vai entrar, estudar, praticar e aprender. E se mesmo assim depois de tudo isso você me disser que não é para você, ou que nada do que eu disse te serviu, basta me mandar um e-mail dentro do prazo dos 15 dias que eu te devolvo todo o seu dinheiro sem nenhum tipo de burocracia. Combinado? Será que agora você percebeu no quanto eu confio no meu material? O que eu vou te ensinar vai mudar a sua maneira de agir, de pensar e de ofertar os seus produtos, o que consequentemente vai mudar o resultado financeiro da sua empresa. Isso é claro se você tiver disposição para encarar os desafios e buscar os resultados. Então agora você tem 3 escolhas. A primeira é, mesmo depois de tudo que eu te falei, ensinei e prometi, se mesmo assim você ainda quiser ficar aí esperando, me ignorar e não acreditar em nada do que eu falei, não tem problema nenhum, mas eu espero sinceramente que você saiba o que está fazendo. Afinal, amanhã mesmo pode estar abrindo do seu lado outro negócio fazendo exatamente tudo aquilo que eu ensino. E aí você já pensou no que pode acontecer? A segunda é tentar descobrir tudo isso por si só. E eu te dou maior força. Afinal, todos nós temos a plena capacidade de aprendizagem. E será que seria possível você descobrir tudo isso? Sim, com certeza. Mas muito provavelmente você vai errar muito mais do que eu errei. E vai levar muito mais tempo do que eu levei. Então a minha torcida para você é que você não demore muito. Agora, a sua terceira opção é clicar nesse botão que está aqui embaixo agora, garantir a sua vaga antes que ela acabe e testar o método comprovado e sem nenhum risco. E com toda a garantia que você poderá estudar por 15 dias. E se mesmo assim não der certo para você, vai ter todo o seu dinheiro de volta. É só pedir. Daí eu te pergunto, o que você tem a perder? Se você disse sim para minha proposta, parabéns, seja bem-vindo ao Método V3 e esteja preparado para essa transformação que você vai sofrer na sua vida a partir de agora. E eu vou estar aqui para o que você precisar, para qualquer dúvida que você tenha. Eu vou te ajudar a mudar a história da sua vida a partir de agora. Mas se você disse não para minha proposta, tudo bem. O que não pode é você ficar em cima do muro. Para o sucesso, a gente só tem 2 respostas, sim ou não. Você precisa tomar a sua. E agora eu queria falar com algumas pessoas que provavelmente estão com algumas dúvidas nesse momento. Ah, Felipe, mas eu não sei se esse treinamento é pra mim. Eu tenho algumas coisas que me atrapalham nesse dia a dia. Felipe, eu não tenho tempo para poder estudar. Então, para você que não tem tempo, eu falo para você que esse treinamento ele é 100% online. Você pode fazer no seu celular, no seu tablet, no seu computador, aonde você bem entender, a hora que você bem quiser, desde que você tenha um aparelho com a internet. Se você conseguir tirar aqueles 10 minutinhos antes de dormir, depois do seu banho, eu tenho certeza que você vai acordar no próximo dia cheio de ideias. Isso, claro, se você conseguir dormir depois que você vai ouvir, né? Agora, se a questão for mesmo tempo, imagina quanto tempo você vai ter quando o seu cliente dizer não para você por uma oferta errada. Imagina quanto tempo seus fornecedores vão esperar você pagar aquele boleto atrasado porque você não conseguiu desencalhar aquele produto, ou por não ter conseguido entregar aquele projeto dentro do prazo. A verdade é que hoje ninguém tem mais tempo para quase nada, mas você precisa definir o que é prioridade para você e o que não é. Se aprender a como dominar a gestão da sua empresa, processos e finanças para você é importante, então seja muito bem-vindo ao Método V3. Mas se isso não é importante para você, se o que traz dinheiro para sua casa e sustenta sua família não é importante você adquirir conhecimento para poder ser um diferencial do seu próprio concorrente, então eu espero sinceramente que você não descubra tarde demais quais são as suas prioridades. E outros vão dizer que mesmo pelo valor que eu acabei de falar para você, ainda tá caro. E sinceramente, se 19,19 em 12 parcelas for caro para você, então me desculpa, mas talvez hoje empreender nesse momento não seja o seu momento.
Afinal, quando a gente começa a empreender, é para poder ganhar dinheiro, é para a gente criar transformações na vida das pessoas, é para a gente poder criar novas histórias para nós, para os nossos clientes, para nossas famílias. E isso leva bem claro a gente a entender que nós precisamos sim, a cada dia mais, estar mais preparados para o que pode vir a aparecer no nosso dia a dia. Se você ainda acha que esse valor é caro depois de tudo que eu disse para você aqui agora, não reclama quando o seu vizinho aparecer de carro novo. Não reclama quando aquele parente conseguir comprar a casa própria dele. Não reclama quando o seu amigo da infância abrir a própria empresa, fazer sucesso e te chamar para ser funcionário dele. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. A única maneira da gente conseguir ter sucesso é passando pelos desafios. E a gente não tem para onde correr. Bom, mas ainda vão ter aqueles que vão estar se perguntando: mas Felipe, será que realmente o treinamento que você tem, eu tô com certo receio de entrar e achar que na hora não é aquilo que eu esperava? O que você me diz quanto a isso? Nesse momento eu só tenho uma pergunta para te fazer. Será que agora você chegou num ponto onde a sua dúvida é realmente a preocupação com os meus 50%, de estar agregando valor, mostrando conteúdo, passando o caminho que você deve seguir a partir de agora para que transformações aconteçam dentro da sua empresa? Ou você está realmente preocupado nos seus 50%? Né, e ter a disposição em ver como que você vai agregar valor para os seus clientes, né, ter que de fato aprender, dedicar tempo do seu dia a dia, correr atrás e fazer a coisa acontecer. Então para você eu digo o seguinte: não tenha medo. Você precisa começar a dar um passo a mais na sua vida. Você precisa arriscar um pouquinho mais, né, para que as coisas possam começar a acontecer diferente na sua vida. Então, se até hoje você sempre ficou no mesmo lugar, sempre fez as mesmas coisas, teve os mesmos resultados, será que não está na hora de você começar a fazer coisas diferentes? Será que não está na hora de você inverter a maneira como você tem agido na sua vida e dentro da sua empresa, ou do seu negócio, ou do seu serviço? Errar é normal, a gente erra todos os dias. Mas o bom é saber que mesmo errando, a gente consegue pegar coisas boas e aprender coisas novas disso tudo. A gente consegue aprender a cada dia coisas positivas que vão fazer da gente pessoas melhores, que vão fazer da gente campeões. Você não pode culpar ninguém pelos seus erros, mas você pode pegar o erro do seu colega do lado, aprender e não fazer o mesmo. Então eu vou te mostrar o caminho, mas é você que vai ter que dobrar as mangas e correr atrás, para que possa então fazer as coisas acontecer. Então, clica nesse botão aqui embaixo e garanta agora a sua vaga antes que ela acabe, ok? Um abraço e eu te vejo lá dentro do Método V3.